Minha diretoria vai com óculos escuros porque estou com um terçol, mas devo dizer a vocês o seguinte, esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer, o primeiro comentário que eu vou fazer durante a Copa do Mundo, ou na véspera até, de baixo entusiasmo. E de baixo entusiasmo não é porque eu não acredito, tá? Pelo contrário, eu continuo acreditando que o Brasil vai ser campeão. Mas porque talvez a gente ainda não tenha tido a dimensão do problema que nós estamos enfrentando. E eu acho que a gente ainda não teve. O Brasil hoje, nesse momento, ele não é mais o grande favorito à Copa do Mundo. Ele é um dos, mas ele não é mais o grande favorito. Por que ele não é o favorito? Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas o Brasil perdeu 3 titulares. 3. Um que não tinha reserva, que é o Daniel Alves, porque quando ele saiu, o jogador colocado ali não foi o Daniel Alves, foi outro. Significa que o Daniel Alves não é uma reserva de confiança, nem do treinador. Então nós perdemos um lateral direito que não tem reserva. Nós perdemos os 2 laterais esquerdos por contusão. Um deles voltou para casa. Ficou só um e voltando de contusão. E a gente não sabe como é que ele volta. Nós perdemos o Neymar, que é 30%, 40% do time do Brasil. Nós perdemos o melhor jogador do Brasil, aquele cara que desequilibra e que faz toda a diferença para a seleção brasileira ser a favorita da Copa do Mundo. Sem o Neymar, a seleção brasileira não seria favorita nas casas de apostas, obviamente. Outras seleções estariam igualmente ali com o Brasil, porque haveria uma igualdade. Nós estamos falando de vários bons jogadores, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Com um coletivo forte, com alguns zagueiros consagrados, nós temos uma defesa muito forte, mas tem um sistema defensivo do caralho, mas quando você arrebenta suas 2 laterais, o seu sistema defensivo, que é a sua melhor opção, ela se quebra. Quando ela se quebra, você precisa puxar o ataque para trás para reforçar. Isso é natural de qualquer tipo de mecanismo, né? Se você tem uma falha, alguém tem que recuperar. E essa recuperação, evidentemente, vai vir de meias, de volantes, de atacantes, mas o Brasil não vai jogar na sua natureza com os jogadores, mesmo que volte o Danilo e o Alex Sandro, vai haver uma dificuldade. Então que voltem rápido para que estejam, eventualmente, a gente chegue até uma semifinal sem sustos e aí nós tenhamos todos esses jogadores pelo menos 85%, 90%. Aí a gente tem uma possibilidade real de chegar numa final de Copa do Mundo com aquele time que a gente tinha na nossa cabeça. Agora, um cartão, mais uma contusão, um problema na lateral esquerda, qualquer um desses detalhes, uma não volta do Neymar, ou o Neymar volta e sente, qualquer um desses detalhes praticamente tira o Brasil da Copa. A gente está no fio da navalha. E a gente não pode enxergar isso procurando culpados, porque isso é razoavelmente covarde, né? Ah, que absurdo, Tite. Então, não é Tite isso, aquilo, irmão. Ninguém leva 3 laterais esquerdos e 3 laterais direitos para a Copa do Mundo. Nenhuma seleção leva. Então, óbvio que o Tite levou 2. É normal. Se os 2 se machucarem, puta azar do caralho. É isso, é a vida. Fazer o quê? Vamos ter que improvisar o Marquinhos, vamos ter que improvisar alguém? É a vida. Não tem jeito. Agora, os outros também não levaram. Então não é culpa do Tite. Ah, o Gabriel Jesus não tinha que ter ido para a Copa. Por que ele é um grande destaque hoje no Arsenal? Por que ele não tinha que ter ido para a Copa? Ele joga diferente no Arsenal do que ele joga no Brasil. No Brasil ele joga de 9. E ele não é 9. Né? Não é para ser o 9-9 lá de centroavante como o Pedro, como o Richarlison está sendo, que também não é o caso lá no Everton. Ele não é o centroavantão do time. Né? Esse jogador, o único jogador que joga nessa função realmente é o Pedro. Acho que o Gabigol tinha que estar na Copa. Acho. Discordo do Daniel Alves? Discordo. Mas não é um cenário apocalíptico. Quando o Tite convocou a seleção, nós ficamos discutindo 2 jogadores. Um lateral que a gente nem sabia quem era o reserva, quem seria a opção do Daniel. Né? E se o Gabigol tinha que ir ou não, sem a gente discutir claramente quem era o cara que deveria ter saído. Né? Então a gente ficou ali, né, com uma seleção de 26 nomes, onde a gente concordou com 23, 24. Porra, não é um problema. Agora, fingir que não está acontecendo nada, fingir que a seleção brasileira é a mesma que estreou na Copa do Mundo, também é uma dose de idiotice. Nós não somos a mesma seleção que estreou. Nós não podemos hoje ter a confiança que nós tínhamos no dia da estreia. Hoje a gente tem que ter incentivo, porque nós temos que empurrar a seleção para superar as adversidades. Então nós temos que acreditar, empurrar e ajudar. E não adianta ficar criticando e querendo arrumar problema aqui ou ali, porque nesse momento aconteceram 5 imprevistos. E um deles muito grandioso, que é a perda do Neymar. Né? E outro que se tornou grandioso, que é a perda dos 2 laterais. Perder um lateral, a gente fala, pô, não é tão grandioso assim você perder o Alexandre ou o Alex Telles. Né? Você tem um substituto ali que é mais ou menos no mesmo nível. Não, mas nós perdemos os 2. Então, isso é muito difícil. Jogar uma Copa do Mundo sem um jogador numa posição fundamental de defesa, que inclusive é o fator, é o ponto positivo da seleção brasileira, é todo o entrosamento do sistema defensivo. Então, todos esses problemas que o Brasil vem vivendo transformam a possibilidade do Brasil ser campeão em real, mas ela começa a ficar nivelada com outras seleções. A Copa do Mundo começa a se nivelar. Nós estamos vendo uma Holanda que não jogou bem até agora, mas ganhou o jogo que precisava dos Estados Unidos e chegou. Nós estamos vendo uma Argentina que jogou uma primeira fase ruim, mas chegou. Nós estamos vendo uma Inglaterra que começou muito bem, depois deu uma... mas chegou. Né? Nós estamos vendo uma Espanha que começou bem, eu acho que entregou o último jogo, chegou. A França, ganhando, chegou, perdeu o último jogo com as reservas também. Então, o que a gente está assistindo é uma Copa do Mundo extremamente nivelada pelo medíocre, pelo mediano. E no medíocre, irmão, você tira a diferença no detalhe.
Quando você tira 5 detalhes desse tamanho do Brasil, não dá para tapar o sol com a peneira e vir aqui com um discurso otimista de falar, ó, oba-oba, o cara. Não. Nós temos problema sim. A situação mudou da estreia da Copa para hoje. A situação zerada do primeiro jogo da Copa do Mundo para hoje, o Brasil é bem menos favorito do que ele era no primeiro dia. E aqui não cabe ficar procurando vilão. Ah, o departamento médico, que o departamento médico saiba se o jogador vai se machucar ou não. Pelo amor de Deus, gente. Contusões acontecem o tempo todo, com todas as seleções, não é o Brasil. Né? Agora, temos que entender a grandeza do que está acontecendo e eu acho que esse é um momento de apoio à seleção brasileira. Tá? Porque não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente vai fazer daqui que vai mudar uma contusão, não tem nada que a gente possa fazer aqui que ele reconvoque um jogador e desconvoque o outro. Então a única coisa que a gente pode fazer agora é apoiar o time, porque o time do Brasil está vivendo um momento de dificuldade. E essa dificuldade vai ser refletida inclusive contra times inferiores. Por quê? Porque toda a pressão de Brasil e Coreia, Brasil, Croácia ou Brasil e Japão, ela vai para cima da seleção brasileira. Não é que ela vai 90-10, ela vai 100 para o Brasil e 0 para o outro lado. Então, você pressionado, desfalcado, com problemas, inseguro, sem a sua referência técnica, isso tem um peso no futebol do caralho. Psicologicamente, ainda mais nós brasileiros, porque a gente lida muito mal com o psicológico. Né? O brasileiro não é frio, não é calculista, ele sente a pressão do jogo, ele sente o jogo maior, o jogo menor e tal. Então, nós estamos sim vivendo um momento de dificuldade. Nós estamos sim vivendo uma turbulência e nós estamos sim fragilizados em relação ao time que a gente começou a Copa do Mundo, imaginamos o hexacampeonato. Podemos ganhar? Podemos. Acho que vamos ganhar? Eu continuo achando que vamos ganhar. Mas nesse momento, se eu puder dar um palpite em alguma coisa nesse sentido, eu diria a você que é muito mais importante que a gente apoie a seleção brasileira, que a gente empurre a seleção brasileira, que a gente deixe mensagens de apoio para a seleção, do que a gente fique procurando vilões, culpados, xingando o Tite, departamento médico, Daniel Alves, esse ou aquele, porque não faz o menor sentido. Já me basta a rede social, o Twitter, onde você tem que entrar lá e se deparar com um monte de imbecil achando engraçado a contusão do Neymar, ficando feliz porque o Gabriel Jesus se machucou e etc. Né? Pessoas ficando felizes porque o sonho de alguém está sendo destruído através de uma contusão e não através de um sistema meritocrata onde ele perdeu a posição dele por algum motivo. Né? É uma contusão, é um pontapé que ele levou, um machucado, uma dor que ele está sentindo. Então, nós chegamos nesse nível, nós chegamos no nível de você ter que ver lá, o Brasil faz o gol, o nome mais buscado no Google era em quem votava o jogador que fez o gol. Por quê? Porque eu preciso comemorar ou não esse gol. Eu posso celebrar esse gol ou não? Porra, gente. Aí chega no momento agora que é o seguinte, agora a seleção talvez precise um pouco mais da gente do que a gente da seleção. Então, nesses próximos 2 jogos, talvez o Brasil precise mais de apoio do que de crítica. E aí é por isso o intuito do vídeo, para que a gente entenda, enxergue que o cenário não é maravilhoso como era no começo da Copa e que agora a gente precisa ajudar. Então, se você puder ajudar, não fazendo um tipo de campanha online, etc., já ajuda muito. Então, não vamos ajudar que nem o movimento verde e amarelo que está lá, mas se a gente puder dar força para eles e não ficar procurando pelo em ovo antes do jogo, meu irmão, quando acabar, se a gente perder, a gente vai lá e critica tudo que tem que criticar. Agora, no meio, o que a gente ganha fazendo complozinho, jogando os caras para baixo agora? Vamos empurrar os caras, meu irmão. Não tem isso. São 4 jogos, mano. Faltam 4 jogos. Se a gente conseguir chegar nesses 4 jogos, porra, vambora. Por que não? Por que não? É impossível ganhar? Não é, mas ficou mais difícil. Claro que ficou. Não adianta tapar o sol com a peneira. Mas é isso. Valeu.